Bom dia, crianças. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos ter aula de matemática. Abram os livros na página 153. Na última aula de matemática, nós estudamos sobre medidas de comprimento. Na medida de comprimento, nós estudamos o centímetro e estudamos o milímetro. Nós utilizamos régua, nós medimos algumas canetas, alguns barbantes, não foi? Então, o centímetro e o milímetro, ele é encontrado no metro. Então, é sobre o metro que nós vamos falar agora. Porque dentro do metro está o centímetro e o milímetro. Nas páginas anteriores, medimos comprimentos em centímetros e milímetros. Geralmente, essas unidades de medidas são utilizadas para medir pequenos comprimentos, pequenas coisas. Então, nós utilizamos o centímetro e o milímetro quando a gente quer medir o tamanho de um piloto, o tamanho de um livro, a largura de um livro, o tamanho de um lápis, certo? Então, nós usamos as medidas pequenas, que é o centímetro e o milímetro, certo? Porém, quando é preciso medir comprimentos bem maiores, outras unidades são mais adequadas, como o metro. A letra que identifica o metro é a letra M. Por exemplo, você quer botar 2 metros de tecido. Aí não precisa você colocar o nome 2 metros. Você só vai colocar o 2 e o M, que o M está representando a palavra metro. Uma situação comum de uso do metro como unidade de medida de comprimento é quando medimos a altura de uma pessoa. Quando a gente mede a altura de uma pessoa, nós vamos usar o metro. Como, por exemplo, vocês estão vendo aí, o papai dessa menina está medindo ela. E ele disse: filha, você já tem 1 metro de altura. Então, ela mede 1 metro de altura. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pedir para a mamãe medir vocês, para vocês saberem se vocês medem 1 metro ou 1 metro e alguns centímetros. Aí você vai usar o metro e os centímetros. Vamos lá, então. O metro é uma medida onde a gente utiliza para medir tamanhos maiores do que o centímetro e do que o milímetro. Como, por exemplo, o tamanho de... Se você vai numa loja e quer comprar um total de tecido, você tem que comprar no metro, porque se você for fazer muitas roupas, então você tem que comprar mais de 1 metro de tecido, né? E o metro, ele é utilizado para também medir alturas maiores, tamanhos maiores, como a altura de uma casa, a altura de um prédio, a altura das pessoas, certo? Vamos aqui para a primeira questão. Escreva o nome de 2 objetos que têm um comprimento menor que 1 metro. Você vai escrever o nome de 2 objetos que você medindo não vai dar 1 metro, vai dar menos de 1 metro. Então, ou vai dar centímetro ou vai dar milímetro. Você pode escrever o nome de quê? Piloto. Você pode escrever o nome lápis. Você pode escrever livro. Você pode escrever boneca, né? Você vai medir a boneca aqui não mede 1 metro, né? Ela vai medir 1 centímetro, menor do que 1 metro. Ela vai medir no centímetro. E agora eu quero que vocês escrevam um objeto que vai dar maior do que 1 metro. Ou que vai dar 1 metro. Pode ser o quê? Pode ser o tamanho da cama de vocês, né? Pode ser a mesa. Pode ser o carro do papai, né? A cadeira, né? A lousa lá da nossa escola. A lousa da nossa escola tem mais de 1 metro, né? Forme grupos de 4 alunos e juntos estimem em metro o comprimento do contorno da sala de aula. Isso aí será impossível a gente fazer nesse momento, mas nós vamos fazer quando nós retornarmos. Vamos para a página 154. Na página 154, nós vamos falar sobre o que nós estudamos nesse capítulo.
capítulo utilizamos as medidas de comprimento e algumas unidades de medidas padronizadas. Vamos recordar. Podemos utilizar partes do nosso corpo como unidades de medidas de comprimento. O comprimento da mesa mede com os palmos das mãos. Quando eu medi, obtive menos de 5 palmos. A fim de evitar resultados diferentes ao realizar medições, foram adotadas unidades de medidas de comprimento padronizadas, que têm um padrão. Não muda, é um padrão. Que são elas: centímetro, o cm, milímetro, mm e o metro, m. A régua é um instrumento utilizado para medir comprimentos, para medir pequenos comprimentos. Geralmente utilizamos o centímetro e o metro. Aí vocês podem observar aí na régua. Porém, quando é preciso medir comprimentos maiores, que eu acabei de falar, nós vamos utilizar, como medir a altura de uma pessoa, nós iremos utilizar o metro. E aqui, gente, nós finalizamos nossa aula de matemática. Beijo!